Banco de dados são lugares organizados onde são colocadas bases, né? Geralmente são coordenadas por especialistas que são os DBAs, profissionais de banco de dados mesmo. Geralmente são formados na área de tecnologia da informação, sistemas de informação. E a gente não vai falar nada sobre isso. A gente vai falar basicamente como acessar uma base de dados que está em um certo lugar. Então, e quais são os pacotes para isso? Em geral, a gente vai trabalhar com dois conceitos e dois componentes, na verdade, quando a gente está trabalhando com um banco de dados. O primeiro é o de conexão barra interação, que cuida da nossa conexão com bases de dados para leitura e aplicar uma query, por exemplo. Para quem conhece a linguagem SQL, né, dá para você aplicar uma query SQL dentro do R. Geralmente isso é coordenado pelo pacote DBI e ela é implementada internamente por outros pacotes que são específicos para cada banco de dados. Por exemplo, o ADBC, por exemplo, o R Postgres, que é o que a gente vai usar hoje. E também tem um componente de tradução. O dplyr, ele é um pacote especial também, porque ele é capaz de traduzir as operações que a gente fez, mutate, filter, summarize, group by, etc., em operações do SQL, de forma que o código SQL é rodado não na nossa máquina, mas lá no servidor onde os dados estão colocados, e isso vai ser rodado lá onde os dados estão colocados, e a gente só vai receber para o R a resposta dessa aplicação, dessa operação. E isso é muito poderoso, porque imagine que a gente tem um computador com 1 GB de RAM fraquinho, sem possibilidade nenhuma de baixar uma base de dados grande. E a gente tem um SQL super parrudo lá na nuvem, na Amazon, na Google e coisas assim, para a gente trabalhar, porque tem uma base de dados de 10 teras de tamanho. Digamos que a gente queira somente contar o número de linhas dessa base. A gente poderia baixar a base de dados inteira e depois contar o número de linhas, o que ia estourar o nosso computador. Ou a gente pode mandar uma query SQL, rodar lá e retornar para a gente o número de linhas. O dplyr, ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de transformar as queries, boa parte, né, a maioria das queries das operações que a gente faz com o dplyr, com 5 verbos, e ele transforma isso em códigos SQL. Se vocês precisarem de referência, gente, esse é o lugar de vocês, db.rstudio.com. Se vocês quiserem estudar banco de dados, é por aqui que vocês vão aprender. É lindo, maravilhoso esse site e é por aí. Vou só mostrar aqui, então, super rápido. Então, aqui tem o pacote Tidyverse, o pacote RPostgres. Aqui eu estou colocando a senha do BD, que eu coloquei no arquivo .renviron, que a gente viu na aula passada. Tá bom? Eu criei aqui uma environment variable para guardar a minha senha do banco de dados. Essa senha é o que acessa essa base. E aí a gente tem essa operação dbconnect. O primeiro argumento dessa operação é qual que é o tipo de base que eu vou conectar. E aí existe essa operação Postgres que solta esse pkdriver. Esse driver de acesso é a forma que eu vou acessar a base de dados. Isso aqui é único para cada tipo de base. Se for MySQL é um, se for SQL Server é outro. Outras coisas assim. Eu criei na Google uma base de dados chamada Sinesp. Tá? E ela tá nesse IP aqui de acesso, com essa porta, e o meu usuário é o admin com essa senha. Com isso, eu vou criar uma conexão com a minha base de dados. Tem uma pk connection aqui nesse IP, nessa porta. Geralmente essa é a parte mais difícil, porque geralmente as restrições de segurança do banco de dados não permitem a gente
a conectar e aí dá um monte de pau. Aí tem essa função chamada TBL, que ela vai ler uma tabela desse banco de dados. No caso, a gente chama essa tabela de tab Cinesp. É o nome que eu criei essa base de, essa tabela lá no SQL. E aí, então, dessa conexão, eu vou extrair a tabela tab Cinesp. Extraiu, tá aqui. Olha que interessante. Aqui o header é diferente. Ele está falando para mim aqui. Eu não sei o número de linhas. Tem 5 colunas. As primeiras linhas são essas. E você está acessando daqui. O que ele fez? Ele não leu todas as linhas da base. Ele leu somente as 10 primeiras linhas para me mostrar um pedacinho da base. Mas ele não leu tudo porque ele deixou isso para depois. Ele deixou isso para quando eu quiser extrair esse resultado de fato. Aí aqui eu estou aplicando uma operação, estou transformando em numérico, filtrando para o Acre, agrupando por município e pegando a soma da vítima. Eu só estou colocando esse NA.rm igual a true para evitar se, por exemplo, existisse algum valor faltante na coluna. Ao rodar isso aqui, o resultado é, de novo, uma tabela com número de linhas variável. E veja que ela se chama lazy query. Tá? E olha só que interessante. Quando a gente roda esse show query, o dplyr é capaz de transformar essa operação em uma query de SQL. Para quem conhece, isso aqui é uma query de SQL equivalente a essa operação. E quando a gente aplica, quando a gente quer extrair essa informação de fato e baixar o resultado no R, a gente usa a função collect. A função collect executa essa query que está por trás dessa aplicação e retorna para a gente a table que a gente tinha interesse em ver. E aqui a gente volta a ter uma base de dados normal, como a gente tinha antes. E bom, se você quiser mandar uma query diretamente, você também pode, usando query de SQL, para quem conhece. É trivial mandar queries dessa forma.